Thaís Herédia está aqui do meu lado, que prazer. Sempre, tudo bem, Thaís, meu querido? Tudo bem. Bem-vindo aqui hoje. Sempre a UNACA aqui do meu parceiro, o Vitor está carregando o caminhão hoje. Ah, mas estava com saudade de interagir com você. Claro, eu também. Thaís Herédia, cautela, cautela, cautela. Acho que a palavra-chave que também apareceu na ata do Banco Central publicada essa semana foi bem repetida ali pelo Milton Davi, né? Olha, eu acho que, assim, teoricamente, diretor de... Boa tarde! A pessoa chega tão acelerada que já sai falando. Boa tarde para você também que está conosco. Vamos lá. Diretor de Banco Central, teoricamente, eu estou falando teoricamente, porque de vez em quando, né, pode sair um escorregão, mas teoricamente, diretor de Banco Central só fala quando tem um recado para dar. E o Milton Davi estava dando um recado hoje. A ata do Copom, explicando a decisão da semana passada de manutenção dos juros, indicando que existe já um processo de desaceleração, existe já um processo de distensão inflacionária e tal. A ata, com essas explicações, foi lida por parte dos economistas de mercado um pouco dovish, ou seja, um pouco indicando uma propensão para, em algum momento não tão distante ou tão bastante prolongado, para usar o próprio termo que foi adotado pelo Banco Central, começar a reduzir a taxa de juros. E o Banco Central, quando ele se comunica de uma forma e ele percebe que o preço da sua comunicação foi para outro lado, ou não ficou exatamente, e preço que eu falo, né, gente, é leitura, é só olhar o que aconteceu hoje, o que está acontecendo nos mercados, a gente já vai falar disso. E aí, quando vem um diretor de política monetária e reforça a cautela, dizendo a gente precisa estar convencido de que o nível é suficientemente restritivo para levar a inflação para a meta. Então, ele está querendo tirar aquela parte do mercado que viu o BC mais dovish, do tipo, esses caras vão começar a cortar o juro mais cedo. Ele está dizendo, não vai com tanta sede ao pote assim, porque a gente ainda tem muitas dúvidas. Ele disse mais, ele falou, nós não pausamos, nós fizemos uma interrupção. Nós não vamos hesitar em subir o juro novamente se o repique inflacionário aparecer. Então, ele vem com essa missão, né? Se ele já entendeu a liturgia, e certamente já entendeu, estou botando uma condicional aqui até injusta, ele já entendeu, ele já entende a liturgia do cargo, ele sabe que quando ele fala isso, ele está querendo reposicionar as expectativas sobre o próprio Copom. Né? E a cautela, na verdade, ela tem sido a receita dos bancos centrais desde o pós-pandemia, né? Renovada, né, essa cautela, porque a reação econômica, os movimentos todos dos indicadores, foi tudo por lado contrário que o mundo inteiro estava acostumado a ver, né? Então, os bancos centrais estão correndo o risco sempre de ficar, como a gente fala em economês, atrás da curva, ou seja, atrás do ritmo dos fatos. Isso não pode acontecer, né? O Banco Central ele tem que fazer todo o esforço da sua comunicação e tudo mais para estar posicionado com uma percepção do agente econômico de que ele está pronto para agir na direção certa. Se o agente econômico olha e acha que ele está atrasado ou que ele se adiantou demais, isso muda a percepção sobre o trabalho do Banco Central. E quando muda, gente, a percepção sobre o trabalho do Banco Central, sabe o que acontece? Isso se reflete nas expectativas de inflação. É um movimento, é uma correlação muito forte, que a gente não percebe, que parece uma coisa assim complexa, mas, como eu costumo dizer, que a economia é uma ciência humana baseada na confiança e na segurança dos agentes econômicos, tudo que muda a percepção dos agentes econômicos sobre determinada conjuntura acaba gerando mudança na expectativa. Então, eu acho que o papel dele hoje foi um pouco um papel parecido com o que a gente está vendo nos outros bancos centrais, né, de reforçar essa cautela, mas especificamente falando de Brasil, dizendo, galera, não anima ainda não, porque nós não estamos com esse ânimo todo. Reforçar o guidance, né, que a gente tinha visto ali na ata do Copom, ser um pouco mais direto, claro. Do tipo, volta, que nós não saímos ainda não, nós ainda estamos aqui. Pois é, Thaís, mas pode ter sido essa interpretação minimamente dúbia que explica essa
né? O mercado 2 dias ali de euforia, hoje subindo 1,63, dólar 5,45. O que está acontecendo? Olha, eu acho, viu, Vitor, que a gente, sei lá, pediu umas férias, está tudo resolvido no mundo, né? Os problemas acabaram, porque faz alguns dias que o mercado financeiro está num ritmo bastante acelerado, né? Eu conversei agora à tarde com uma turma já de cabelo branco, né? Que eu brinco, porque é uma turma que acompanha de perto, já viu vários movimentos ao longo da vida. E a primeira leitura que é o seguinte, olha, a reação positiva aqui no Brasil não é induzida porque os agentes econômicos estão percebendo uma melhora da economia brasileira. Ela está sendo induzida pelo que está acontecendo no exterior. O tarifaço do Trump está chegando ali no final, já deu as caras, né? Agora são ações e reações muito mais de cunho político do Trump do que de cunho econômico. A situação está dada, os países meio que já entenderam, os estragos ainda vão chegar, vai todo mundo ainda se adaptar, mas o lançamento da política pública, ele já foi. Já foi precificado. Exatamente, também. já foi precificado. E, pelo menos para esse primeiro momento, né? E a percepção de que o Fed vai cortar juros, e provavelmente no mínimo 2 reduções esse ano, ela vai ganhando corpo com os dados que vão saindo da economia americana. E quando o Banco Central dos Estados Unidos corta o juro, ele está dizendo para o capital internacional, galera, vai para a praça e vai comprar risco, e vai para os países emergentes, e vai para ativo de rentabilidade, porque aqui dos Estados Unidos a rentabilidade vai diminuir, né? Então, esse é um recado. E aí, portanto, os países emergentes como o Brasil, e o Brasil tem uma característica extremamente positiva, é uma vantagem comparativa, competitiva, tudo quanto é ativa que vocês quiserem usar, a gente tem o maior juro real do mundo. A Turquia tem o maior juro real do mundo, mas a economia lá está muito desarranjada, né? Eles vivem hoje uma autocracia, então não é exatamente um concorrente direto para o Brasil. Então, rentabilidade com uma democracia funcional, com um país economicamente funcional, que cresce, o país está crescendo, com desemprego baixo, o capital vem para cá. Então, assim, é óbvio que tem atributo do Brasil seduzindo o capital, né? Mas esse movimento de agora é um movimento do Banco Central americano dizendo para o capital, vai buscar risco porque a gente vai começar a baixar juros. Thaís, as apostas aqui, de acordo com o CME Group, né, naquele Fed Watch, já apontam para 93,1% a chance de um corte ali para o patamar de 4 a 4,25% na próxima reunião. Um cortinho de 25 pontos, né? E daí há uma divisão, se faz uma pausa na reunião seguinte e corta de novo em dezembro, ou se vão 3 quedas para frente, né? Aqui tem um fator de risco importante, que é a mudança na diretoria do Fed. Hoje o Trump indicou um dos seus conselheiros econômicos para a cadeira do Federal Reserve, essa notícia que está aí, né? Quem é esse economista, né? O Stephen, esqueci o sobrenome dele. Miran. O Stephen Miran é uma das cabeças do plano de tarifaço do Trump. Ele também é um economista que quer reformular a atuação do Banco Central dos Estados Unidos. Ele também é um economista que tem criticado muito o Fed, né, do too late, muito tarde e tal. Então, o Trump, com isso, vai moldando essa diretoria. Agora, esse é um fator de risco que, por mais que Trump force essa barra, né, trocando os nomes, indicando quem pode ser o próximo presidente do Fed, isso não vai acontecer tão cedo, porque ele bate e assopra. E o Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, já deixou muito claro que ele não vai a lugar nenhum até maio do ano que vem. Então, esse é um risco para dar preço lá na frente, e não agora. Pois é, né? E se tem algo que a gente pode levar de positivo nessa discussão, é exatamente essa resiliência por parte do Banco Central norte-americano, né, do Federal Reserve, porque eu não sei se eu aguentaria, Thaís, tomar porrada o dia inteiro. Gente, olha, todo santo dia tem uma publicação do Trump lá na Truth Social. É verdade. Não, é assim, o cara tem que ter um valor de institucionalidade
acima de qualquer coisa, né? Porque é ofensa pessoal o tempo todo, né? E ele está lá, quer dizer, e ele está sustentando, com essa resiliência pessoal dele, ele está sustentando uma das poucas instituições que ainda não foram dominadas por Donald Trump.